acho que vocês teriam a mínima dificuldade e, porventura, aqueles que erraram as mínimas coisas, né, devem estudar um pouco mais, prestar atenção. Mas, na verdade, é o seguinte, a prova, né, não teve nenhuma novidade. Tá? Nós vimos ali, eu vou deixar a parte, né, da história, né, e apropriadamente a parte de geopolítica para Adhemar, mas eu gostaria de comentar, no geral, algumas coisas que foram cobradas na prova de geografia ou nas questões de geografia, que aparentemente circundaram na quantidade de 15, 14 questões, né, para esse conteúdo. Primeira coisa, foi muito cobrado a parte, diferentemente dos outros Enems, a parte de geografia física. Né? Até então, as pessoas achavam que o Enem, pelo fato dela comentar, né, na verdade, ali, dialogar entre geografia e história, que a questão, né, as questões de geografia, elas praticamente trabalhariam as questões humanas, né, geopolíticas, geoeconômicas, e não. Né, nós tivemos questões que envolviam, por exemplo, conceitos básicos acerca de regionalismo brasileiro. Né? Uma das questões que cobrava, por exemplo, a localização da mata de araucária, era inadmissível qualquer tipo de erro. Né? Uma vez que nós aprendemos, sem dúvida nenhuma, né, a partir de alguns desenhos, se você sabe que o território nacional, né, Brasil, ele é cortado pelo Equador, na sua porção setentrional, e na região meridional, pelo Trópico de Capricórnio, nós sabemos que, predominantemente, o Brasil ele tem 3 grandes climas. O clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Além destes climas, obviamente, nós sabemos que outros fatores podem condicionar algumas diferenças climáticas. Por exemplo, o litoral. Então, nós temos um tropical mais litorâneo, interferido aí pelas questões das massas úmidas do Oceano Atlântico. Tropical semiárido, pela alta pressão do Nordeste brasileiro, um pouco mais seco. Tropical de altitude, pelas questões, né, altimétricas da região do Sudeste brasileiro. E o tropical típico, né, aquele convencional na região do Planalto Central. Meus queridos, nunca se esqueçam disso. A vegetação é o reflexo do clima. Né? Então, quando eu comparo aqui o clima quente e úmido para um clima mais frio, né? Um clima mais seco para um clima mais úmido, é óbvio e evidente que a vegetação ela irá obedecer essa regra. Então, quando eu pego o mapa do Brasil novamente e analiso a vegetação, vocês vão perceber que no clima equatorial quente e úmido, óbvio e evidente, que a vegetação predominante, latifoliada, arbórea, densa, floresta amazônica. Quando eu pego a região da Mata Atlântica, do tropical litorâneo, vegetação também arbórea, de encostas, a umidade desta floresta ela vem do oceano. Quando eu falo no clima tropical semiárido, ou seja, quase seco, eu tenho os cactos, cactáceas, pinhosas, halófilas, xerófilas, vegetação de escassez hídrica. Quando eu falo do tropical típico, eu estou me referindo ao cerrado, vegetação que parte do ano se apresenta de forma muito exuberante, quente e úmida, que é o caso do verão. Em compensação, no inverno, você vai ter vegetações mais secas, caducifólias, justamente para perder um pouco de estômatos e minimizar a perda hídrica. É uma adaptação natural. Já ao sul, nós temos 2 tipos de vegetações predominantes. Um pouco mais perto do cerrado, a vegetação da araucária, né? A araucária, que é uma vegetação florestal aciculifoliada, uma gimnosperma, na região do Planalto Meridional, e região dos pampas, ou campos gaúchos, vegetação de herbáceas, né? Vegetação arbustivas, que também serve naturalmente para pastos. Então, meus queridos, uma das questões cobrou exatamente isso, né? A localização dessa vegetação, né, peculiar do sul do Brasil. Algumas pessoas se sentiram à vontade em colocar aqui. De forma nenhuma justifica a presença da araucária no Planalto Central, principalmente por conta dessa sazonalidade. Ela já tem folhas finas para diminuir a quantidade de perda hídrica. Ela não precisa perder as folhas, como é o caso do cerrado. Ou seja, por que eu responderia aqui? Não sei. Né? Então, agora, uma outra questão também que eu gostaria de chamar a atenção, né, ela vai mais para a questão, né, da geopolítica, é você analisar, e aqui o Adhemar, né, se me permite, talvez ele até o faça, um comentário breve sobre a questão, mas é a questão acerca, né, da relação entre o café e uma das religiões do Oriente Médio. E aí eu fiquei me perguntando, vamos lá, o mundo que eu incansavelmente o fiz para vocês
com a América do Norte, Canadá, Baía de Hudson, Alasca, Península da Califórnia, Flórida, Golfo do México, Yucatán, América do Sul. Península Escandinava, Mar do Norte, Península Ibérica, Itália, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Arábia Saudita, Golfo Pérsico, Ásia Meridional, Índia. Aqui nós temos a Groenlândia, Ilha do Labrador, Madagascar, Austrália, Nova Zelândia, cidade top, Sydney. Aqui nós temos a Antártida, Indonésia. Aqui nós temos as Coreias, o Japão estava aqui. Então, olha só, aqui nós temos Cuba e pronto. Meus queridos, se vocês aprenderam bem na história, uma das coisas que nós tivemos há um tempo, um período significativo, né, aproximadamente aí, né, entre 400 e 700 anos de Cristo, foi a expansão do Império Árabe, por meio justamente da conversão a qual religião? O islamismo, que começa na Arábia Saudita, não é isso? Pelo seu percursor, Mohammed, para nós, Maomé, que vai expandir posteriormente o Império Árabe, obviamente, junto com isso, a religião islâmica, pela Ásia Meridional, pela região da Península Ibérica, inclusive, né, contrastando aqui com o cristianismo, o que vai gerar um confronto chamado de cruzadas por parte do cristianismo, o norte da África, região do Chifre da África, onde temos Etiópia, aqui é a região da Península Arábica, onde tem Omã, Iêmen, aqui Marrocos, Egito e pronto. Então, meus queridos, isso daqui é o espaço aonde nós tivemos uma ocupação árabe, ou pelo menos da conversão ao islamismo. Aí a questão, ela fala, na região do Chifre da África, não é isso? Etiópia, Península Arábica, e aí, independente se eu sei quem toma café, e isso pouco importava para a questão, disse, esta região pode ser relacionada com qual religião? Cristianismo? Não. Qual a religião que motivou, na verdade, que foi um instrumento de expansão do Império Árabe? O islamismo. Então, na verdade, ela não queria, de fato, que você compreendesse, né, ou soubesse a relação entre o café e o islamismo. Na verdade, ela queria, a prova, queria que você compreendesse a relação entre a localidade e a religião. Então, se era café, se era trigo, se era qualquer outro, não importava. O que você tinha, né, que se preocupar é, qual a localização dada? Chifre da África e Península Arábica. Por que, né, eu iria marcar outra religião a não ser o islamismo? Assim, no judaísmo. Você não acha que o judaísmo está muito aqui, específico na região, né, da Palestina? O cristianismo. Fica difícil de você saber aqui, né, em qual dessas regiões o cristianismo tem determinadas representações, ou pelo menos uma representação significativa. Hinduísmo, budismo, confucionismo, você vai para a Ásia, porque aqui não tem isso, né? Então, isso é para o extremo asiático. Então, meus queridos, não havia outra alternativa óbvia e clara que não fosse o islamismo. Também uma questão direta, objetiva, que bastava você saber associar entre características regionais, né, e localização geográfica. E, por último, uma questão que me deixou muito feliz, que foi aquela questão falando acerca, né, dos biomas que vão do Equador até o Polo. Eu me lembro que quando nós desenhamos aqui, se eu pegar aqui o planeta Terra, Equador, trópico, círculo polar, eu disse a vocês que a região aqui ela é fria e ela é alta pressão. Se é alta pressão, é seca. Aqui é fria, mas é baixa pressão, então ela é úmida. Aqui no trópico é quente e ela é alta pressão, então é seca. E aqui o Equador, que é quente, mas é baixa pressão, então é úmida. Perfeito? Então, meus queridos, o que a pressão tem a ver com a umidade? Aproveitando a participação e a presença do professor de física aqui, né? A pressão, se eu não me engano, nada mais é do que força sobre área. E ela, obviamente, vai condicionar a subida, a capacidade de ascensão da massa úmida. Quanto maior a pressão do espaço, menor a competência dessa massa de conseguir o quê? Subir. E se ela não sobe, o vapor da água presente dela não condensa. Porque para condensar, o que tem que acontecer com a temperatura do vapor? Cair. E isso só cai à medida que sobe. Então, é por isso que no deserto, apesar de ser quente, você pensa, vai evaporar, então vai chover. Não, é muito quente, mas a pressão é o quê? Alta. Então, é quente e seco ao mesmo tempo. Então, quando você vai falar aqui e vai fazer um gráfico, né, aí você pega aqui o Equador, o trópico, o círculo polar e o polo, correto? No Equador, a umidade, vamos fazer primeiro da temperatura. Posso dizer que, de uma forma geral, a temperatura varia assim? Do Equador, passando pelo trópico, indo para o círculo polar e indo até o polo. Entretanto, a umidade, ela não varia dessa forma.
Aqui no Equador ela é o quê? Alta, mas e no trópico? É baixa, seco, por isso que os desertos estão aqui. E aqui? Úmida de novo. E aqui? Seco. Meus queridos, a variabilidade térmica, ela acompanha a variabilidade hídrica? Não. Agora, eu posso dizer que a água ela é um condicionante para a alteração do solo? Posso dizer, então, aonde provavelmente eu vou ter maior infiltração? Aqui. E aqui? Então, se eu tivesse que fazer, por exemplo, um gráfico de rocha alterada, aqui você concorda comigo que a rocha é muito alterada, aqui ela é pouco alterada, aqui ela é muito alterada e aqui ela é pouco alterada. Quando você vai ver isso aqui na prova, ele mostra exatamente que as áreas muito alteradas são as áreas sob grande o quê? Umidade. Então, a questão ela tem opção dizendo que as regiões intertropicais, por maior pluviosidade, tendem a ter solos mais alterados. Enquanto regiões, né, polares, por exemplo, por ter menor precipitação, são regiões com solos o quê? Menos alterado. Olha aqui, alteração, profundidade do solo. Alteração, pouca profundidade. Muita alteração, muita profundidade. Muito, pouca profundidade, pouca alteração. Nos 4 elementos, qual deles mostra a maior profundidade do solo? Regiões intertropicais. Perfeito? Então, meus queridos, não há nada nessa prova que tenha pego vocês de surpresa, pode ter certeza. Né? Uma prova simples, direta, objetiva, textos muito claros, nenhuma pegadinha, né? E não há razão para que vocês não tenham tirado pelo menos o total, visto que tiveram aula comigo. Né? Um obrigado, né, pela paciência que vocês tiveram com todos nós, né? Agradeço aí a dedicação, a alguns e-mails, né? Infelizmente nós não podemos responder a todos, né? Pode ter certeza que nós chegamos a tomar conhecimento de todos, né? À medida que nossa disponibilidade do tempo nos permitia, eu os respondia por e-mail ou então pelas redes sociais, né? Mas acima de tudo, nós torcemos para que vocês o quê? Tenham tido êxito nas provas, né? Iraci, a coisa mais bonita do mundo está ali. Um beijo para você, né? Daqui a pouco um outro vídeo, vocês vão ver aí, tem vários vídeos para vocês acessarem na internet, né? Cada um com 10, 8, 5 minutos, terá um com Iraci. Ela está com a camisa bonita, florida, bem descontraída, para dar aquele ar de florido, né? De primavera, primavera Iraci, né? Na onda da primavera árabe. No mais, muito obrigado, prazer incomensurável dar aula para vocês, tudo de bom e sucesso na segunda etapa da Federal, ok?